É impossível, né? Pessoas conviverem muito tempo e terem culturas diferentes. É diferente de religião. Religiões diferentes as pessoas podem ter durante muito tempo. Muito tempo. A gente vê que os judeus escravos no Egito tinham uma religião diferente dos egípcios e eles não mudaram a religião deles por causa dos egípcios. Mesmo aí na Romênia, né? A Romênia teve uns vários séculos, foi domínio otomano, né? Sim, domínio otomano, domínio húngaro, católico. Como a gente falou, os caras que eram ortodoxos, os primeiros ortodoxos aqui, eram os escravos. E eles converteram os caras os donos da cultura. Então, a influência, a religião, nesse sentido, é muito diferente, se mostra como muito diferente da cultura. Veja bem que a ideia de que a religião é um componente da cultura é uma ideia antirreligiosa. Porque nenhuma religião fala que ela é um elemento da cultura. Nenhuma, não conheço nenhuma. Todas elas falam, não, nós viemos do céu e se você pegar isso aqui, você vai ter o céu. Se você largar isso aqui, você está ferrado. Elas estão falando do céu. Como a gente falou, a cultura fala da terra, os problemas que o mundo oferece para você. Então, a ideia de tratar a religião, não, é mais uma manifestação cultural humana. É uma ideia agnóstica. Não bate, na minha opinião, essa ideia não bate nem com o que as religiões alegam ser. Quer dizer, as religiões alegam ser, cada uma delas alega ser uma intervenção celeste. Nem bate também muito bem, pelo menos no caso das grandes religiões, né? Cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, com o processo histórico. Não bate com a história, porque você vê que elas são completamente indiferentes a mudanças culturais. Elas são completamente imunes a mudanças culturais. Inclusive, deixa eu comentar uma coisa engraçada com você, né? Culturalmente, né? Quer dizer, o romeno, você está aí na Romênia. Né? Eu, pelo menos, o pouco que eu conheço da minha cunhada, né? Da Flore, o romeno, ele é assim, ele é um pouco eslavo, um pouco cigante, né? Ele é tudo um pouco de... A religião, não, definitivamente ele é cristão ortodoxo. Não tem não há o que discutir. Então, um pouco eslavo, um pouco turquinho, um pouco cigano, né? Olha só, o romeno é bastante interessante porque ele teve em contato com vários grandes impérios. Império Russo, Império Sérvio, Império Turco, Otomano, Império Húngaro. Todos eles eram maiores do que ele, todos eles influenciaram ele culturalmente muito. Todos eles influenciaram. A principal influência é húngara, em termos culturais. Em termos culturais, a principal influência é húngara-alemã, austríaca. Se pegar a maior parte das coisas, das manifestações culturais aqui, da forma de alimentação, forma de vestir, música, é muito mais parecido com o alemão e húngaro, o alemão austríaco-húngaro, do que com turco, ou do que com eslavo. Mas mas os outros influenciaram também. Mas a religião não. A religião deles é totalmente, ela não é meio, olha só, ela não é meio católica, meio ortodoxa. Não é. Não tem meio termo na religião. Ela não é meio muçulmana, meio cristã. Não tem meio termo. Você vê que a religião ela tem essa característica. As grandes religiões ela tem essa característica distintiva em relação às outras, que é os judeus do tempo do Moisés, da saída do Egito até hoje, eles passaram por mudanças culturais absurdamente incalculáveis. Nesses 3.000 e tantos anos de história, a cultura judaica mudou totalmente. Várias vezes. Culturalmente, o judeu de hoje é assim, ele é polonês-alemão, né? Polonês-alemão-russo. Quando você fala de judeu, assim, principalmente na Europa, é uma cultura assim...
Você tem uma cultura judaica americana, você tem uma cultura judaica europeia, você tem uma cultura judaica do Oriente Médio, você tem várias culturas judaicas. Várias culturas judaicas, todas elas completamente diferentes da cultura judaica do tempo do Moisés. Aquela era outra cultura. A cultura mudou totalmente, mas a religião permaneceu a mesma. Uma coisa interessante, quando eu estava na Argélia, uns 10 anos atrás, eu estava na Argélia. A Argélia, para quem está assistindo aqui não sabe, faz fronteira com o Marrocos. Então, eles têm uma cultura, assim, africana, árabe e andaluz, tá? Essa é a cultura deles. Mas a Argélia Argel era a capital ocidental do Império Otomano, né? Durante o Império Otomano. Então, assim, na Argélia, olha só que engraçado, né? É a mesma religião, tá? Na Argélia, durante todo o Império Otomano, tanto os argelinos nativos quanto os otomanos eram todos sunitas, né? Muçulmanos sunitas. Mas os argelinos chamavam eles de greguinhos, entendeu? Chamavam os otomanos greguinhos, os muçulmanos greguinhos, né? Porque o otomano, que era uma tribo aparentada dos mongóis na sua origem, com o surgimento do império foi cada vez mais se helenizando culturalmente. Então, exatamente, a mesma coisa. Você pegar dentro do mundo judaico, você pegar, como a gente falou, do mundo judaico, você pegar a história e a geografia, você vai ver que você tem muitas culturas. Mas uma só religião, que é o judaísmo. Você pegar o cristianismo, a mesma coisa. Você pegar o islamismo, a mesma coisa. Você pegar o hinduísmo um pouco menos. Tem várias culturas também, mas menos, porque eles nunca saíram daquele território. Então, é interessante entender, perceber que é o seguinte, que a religião não mudou, ela não segue a mudança cultural de maneira nenhuma, não acompanha. Você pegar, por exemplo, assim, as leis, o senso de justiça, as formas de governo, tudo isso aí é cultura, vai mudando, de acordo com o tempo e o espaço. Tá? O tempo, o espaço, os povos que você assimila, etc. Vai mudando. As ciências e o pensamento acerca do que é o mundo, isso vai mudando. Isso aí muda muito, muito, muito. A cultura muda o tempo todo. Tá? Porque ela é feita do ambiente terrestre. A matéria-prima dela é a Terra. Mas parece que a matéria-prima das grandes religiões é alguma coisa de celestial, porque ela não acompanha essas mudanças. Ela não segue, ela, pelo contrário, ela impõe algo sobre essas mudanças. A identidade religiosa, ela impõe algo sobre a identidade cultural. E ela modifica a identidade cultural mais do que o contrário. Então, você pegar os francos se tornam uma coisa diferente por se tornarem cristãos. E o cristianismo não se torna uma coisa diferente por entrarem os francos no cristianismo. Quando isso acontece, nas regiões em que a cultura chega a influenciar a religião naquele local, a religião deturpa e acaba, né? Não, simplesmente, exatamente. Existem casos de dissolução da identidade religiosa. A religião começa a desaparecer. Isso existe. Você tem um lugar, os francos mesmo. Os francos, agora os franceses são, sei lá, 15% deles são católicos. Então, isso acontece. A identidade religiosa desaparecer, ela acontece, mas ela não se dissolve com facilidade, e o processo de dissolução dela não é paralelo às mudanças culturais. Então, olha só, é claro que praticamente todos os povos têm religião. Todos os povos, quase todos os povos da história da humanidade têm religião. Tá? E algumas predominaram sobre outras. Você vê que tem algumas que não, pegaram muita gente, muito tempo, e tem uma continuidade de identidade muito clara. Quer dizer, se você pegar, como a gente falou, estuda o judaísmo, o que os rabinos ensinam hoje,
e o que Moisés ensinava 3.500 anos atrás. Você percebe uma nítida continuidade. O ambiente cultural em que eles vivem é completamente diferente. Nenhum rabino hoje vive no ambiente mosaico. Mas a religião é a mesma. O cristianismo é a mesma coisa. Né? Você pegar o cristianismo, que foi para vários lugares em vários tempos, mas ele continua basicamente o mesmo. O islamismo é a mesma coisa, o budismo é a mesma coisa. Existe uma leve influência. Quer dizer, os elementos superficiais da religião. A religião, ela não é uma ideia. Não é que nem assim, um triângulo. A definição de triângulo. Triângulo, não dá para você mudar muito a ideia. Você pode variar a forma e tal, mas você não pode colocar 4 lados. Não pode ter 4 lados. Muito poucas variações, na verdade, que você tem. A religião é uma ideia, sempre uma ideia complexa. Tem várias coisas envolvidas na religião. E essas coisas, elas têm uma hierarquia entre elas. Então, existem elementos superficiais ou colaterais que são facilmente adaptáveis. Né? Então, por exemplo, alguns elementos estéticos. Você percebe que a arte cristã num lugar é de um jeito, a arte cristã no outro lugar é do outro, a arte islâmica num lugar é de um jeito, no outro lugar é de outro. Então, elementos estéticos, o estilo como você reflete, o estilo de reflexões sobre as escrituras num lugar é de um jeito, no outro lugar é do outro. Mas as ideias essenciais permanecem as mesmas. As ideias essenciais permanecem as mesmas. Tá? Então, se pegar a religião cristã e como mostra o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, olha, tem um núcleo de ideias aqui que permanece sempre o mesmo. Tem uma imensa variação, tem um grande quebra-pau sobre quais elementos podiam variar, quais elementos não podiam variar, mas algumas ideias permanecem as mesmas. E essas ideias são importantes, são significativas, e realmente elas diferenciam essa religião das outras religiões. Tá? Então, olha só, a cultura chega a um ponto em que você não diferencia mais uma da outra. 2 culturas se encontram, uma hora vai surgir uma terceira, vai virar uma terceira. Em que você não diferencia, não separa mais os elementos um do outro. Não separa mesmo. Tá? Então, por exemplo, você pegar deixa eu ver um exemplo. Não consigo lembrar um exemplo agora. A cultura árabe mesmo, né? Você vai no Oriente Médio, assim, você tem uma grande comunidade católica, uma grande comunidade ortodoxa, uma grande comunidade muçulmana, mas eu tenho amigos, né, da Jordânia, mas a cultura local? É tudo igual, cara. Você vai tudo que eles fazem, tudo. Assim, você só diferencia na hora de rezar e de ir no templo, porque no resto é absolutamente tudo igual. Né? O resto é absolutamente tudo igual. Bastante parecido. Olha só, quanto mais você vai expandindo geograficamente, mais você tem que ir simplificando o que é igual. Porque se você é árabe do Iêmen, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, você tem uma cultura diferente do jordaniano ou do marroquino. Por exemplo, o senso de interação entre as pessoas, de como as pessoas devem lidar umas com as outras, como deve ser a lei, o que é justo, o que é injusto. Você tem esse senso diferente? É difícil você fazer o jordaniano ou o marroquino pensar exatamente como o árabe, ou o árabe pensar exatamente como o marroquino jordaniano. Muito difícil. Assim como é difícil, por exemplo, você pegar do lado ocidental, você pegar o alemão e o espanhol. A cultura alemã é totalmente diferente da cultura espanhola. Você tem muitas diferenças aí, mas é perfeitamente possível um alemão ter exatamente a mesma religião que um espanhol.